Pronto, boa tarde, pessoal. Estamos no dia 11/8/2021, às 1h12, e a gente está gravando essa aula aqui para ser disponibilizada para os outros alunos, né, que por algum motivo não estão presentes agora no momento. Então, a gente vai utilizar a mesma metodologia das aulas anteriores, e no caso, Bárbara, que você que está presente, qualquer dúvida, não se sinta envergonhada de perguntar. Então, eu vou apresentar a tela aqui, e aí a gente vai dar início ao conteúdo, e qualquer coisa, Bárbara, você pode perguntar sem nenhum problema, tá? Então, vejam bem. Bárbara, confirma para mim se você está conseguindo ver a tela compartilhada. Sim. Perfeito. Então, vejam bem, pessoal. Na aula anterior, né, que foi disponibilizada para vocês no Google Sala de Aula, a gente falou um pouco sobre o átomo de Rutherford. E falamos um pouco de como esse átomo, né, foi falado um pouco de como esse átomo, ele, na verdade, nessa proposta do átomo foi elucidada, que foi a partir da radioatividade. Hoje, a gente vai terminar esse conceito sobre constituição da matéria, onde, na verdade, nós vamos finalizar, né, com a proposta do átomo de Bohr. Por que a gente vai finalizar com a proposta de átomo de Bohr e não de Rutherford? Porque assim como os outros modelos atômicos, né, que foram deixados de lado, né, devido à proposição de novas teorias atômicas, o átomo de Bohr vem para substituir o átomo de Rutherford, tá? Então, assim, só lembrando, pessoal, da questão do mapa mental para vocês fazerem, tá ok? Que é uma forma mais didática de vocês estarem economizando folhas de caderno e evitar que vocês façam, né, folhas e mais folhas de conteúdo. Então, só para a gente entender do que é que nós vínhamos falando até o momento, né, a gente veio estudando sobre o átomo. E aí, esse desenvolvimento da constituição da matéria, ele ocorreu mediante, né, alguns experimentos, e ocorreu mediante, né, mediante alguns experimentos, e ocorreu mediante leis e teorias. Então, a gente tem aquela ideia inicial de Demócrito Leucipo, né, de que o mundo ele é formado a partir de partículas indivisíveis. Mais para frente, com o avanço da ciência, né, propriamente dito, nós temos as leis ponderais, e a partir dessas leis ponderais a gente origina, né, foi originada a primeira teoria atômica, que é a teoria atômica de Dalton. Depois, mais à frente, veio o experimento com tubo de raios catódicos, que deu origem à segunda teoria atômica a segunda teoria atômica que foi proposta por Thomson. E aí nós vimos na aula passada que houve um novo experimento após essa segunda teoria atômica, que é o experimento de Lenard, aonde ele tenta identificar a que distância do tubo de raio catódico os raios catódicos podem ultrapassar. Então, vamos supor, né? Esses raios catódicos conseguem ultrapassar 10 centímetros, 1 metro, 100 metros de distância? Não se sabia. Por isso que o experimento de Lenard foi importante, tá? Só que mais à frente, né, foi realizado um experimento que permitiu identificar que esse fenômeno da radioatividade, né, que era um novo fenômeno que surgia na época, era um fenômeno de alta energia. Por que no fenômeno de alta energia? É isso que a gente vai descobrir hoje. E aí, a partir dessa ideia, né, da descoberta dessa radiação de alta energia, que é denominado radioatividade, é que vai surgir a terceira teoria atômica, que é a teoria atômica de Rutherford. E aí nós vamos ver dois principais experimentos. É o experimento de espalhamento das partículas alfa e beta e gama, e o experimento somente das partículas alfa, tá? E por último, nós vamos ver a quarta teoria atômica, que é a teoria atômica de Bohr. Só que hoje nós vamos iniciar com esses dois conceitos aqui, do experimento de espalhamento de partículas alfa, beta e gama, onde nós vamos ver o que são essas partículas e como foi que Rutherford conseguiu identificá-las. E nós vamos ver também somente o experimento que foi realizado por Rutherford, que é o espalhamento das partículas alfa, né? Então, dando continuidade aqui, a gente vai dar uma olhada agora, né, inicialmente, para entender o que foi essa descoberta da radioatividade,
que foi identificado a partir do experimento de Röntgen. Então, vejam bem, primeiramente, né, o experimento com tubo de raios catódicos, ele foi realizado sobre duas vertentes. A primeira foi através da reprodução do experimento de Lenard, onde descobriu-se que o tubo de raios catódicos, né, essa radiação que existia dentro do tubo de raios catódicos, não ultrapassava muitos centímetros, né, além do que para fora do tubo, né? Ou seja, era uma radiação que não ofendia, por exemplo, o que estava a 1 metro de distância. E aí Röntgen, né, ele investigou, né, a opacidade desse tubo aqui. A gente já viu esse experimento em vídeo, né, que é o experimento lá de Röntgen, onde ele comprovou que quando a gente envolve, né, esse tubo de raio catódico com a cartolina preta, não há passagem de luz, ou seja, não há passagem da radiação, aparentemente, para fora. Só que o que foi, né? O que foi esse novo experimento, né? Röntgen, além de verificar a opacidade desse tubo de raio catódico com a cartolina preta, ele identificou que quando ele acionava esse tubo de raio catódico, que a radiação era emitida, a placa fluorescente, né, uma placa fluorescente a mais de 1 metro de distância, adquiria cor, adquiria uma luz. Então, veja que era totalmente contrária a essa ideia da distância dos raios que foi descoberta por Lenard. Lenard constatou que a radiação aqui dentro desse tubo ultrapassava pouquíssimos centímetros para fora, só que aí, quando o Röntgen foi testar essa opacidade do tubo, o que ele identificou foi que essa radiação, né, ela, na verdade, acontecia a partir, fazia com que uma placa fluorescente fosse excitada a mais de 1 metro de distância. Esperar o Wesley chegar. Então, dando continuidade, né, com esse novo experimento de Röntgen, o que é que nós descobrimos, né? De que existia um novo tipo de radiação, que não se sabia qual era esse tipo de radiação, só que mais para frente, né, foi descoberto que se trata de uma radiação de alta energia, e através dessa radiação de alta energia deram o nome de radioatividade. Boa tarde. Boa tarde, Wesley. Veja bem, eu estou gravando, tá? Essa aula, então, se você porventura perdeu essa aula, esse inicinho de aula, depois você encontra essa aula lá no Google. Atividade, né? Que foi identificado, ele foi estudado pelo cientista chamado Rutherford. Ele tem esse nome de Rutherford, né? E aí ele fez 2 experimentos, como eu já comentei no início, que é o espalhamento de partículas alfa, beta e gama, e também depois somente com as partículas alfa, tá? Que é onde ele vai elucidar o átomo com um núcleo, por isso que a gente chama de átomo nuclear. E aí, né, vamos identificar agora como foi esse primeiro experimento de Rutherford. Qual foi o primeiro experimento de Rutherford acerca, né, desse novo fenômeno da radioatividade? É o experimento conhecido como espalhamento de partículas alfa, beta e gama. Então, como foi, né, como era a realização desse experimento? Primeiro, a gente vai identificar quais foram os componentes usados para a realização desse experimento. Então, essa caixa aqui, pessoal, é uma caixa de chumbo. Por que é utilizado um material com chumbo? Porque o chumbo ele é o único metal capaz, na verdade, de inibir a ação da radioatividade no ambiente, né? Como a radioatividade ela é uma radiação de alta energia, ela pode trazer alguns males, né, para o nosso organismo, para o organismo humano. E aí dentro, né, onde eu circulei aqui em vermelho, existia um material radioativo. Além desses componentes, a gente vai ter esse outro componente aqui, que eu estou circulando em vermelho,
que ele vai ser um facilitador da radiação em linha reta. Além disso, né, Rutherford ele aplicou 2 campos elétricos. Um campo elétrico negativo, que é esse aqui de baixo, e um campo elétrico positivo, que é esse aqui de cima. Fora esses componentes, né, nós vamos ter uma placa fotográfica, que é essa placa que eu estou circulando agora em vermelho. Tá? Então, primeiramente, são esses componentes. Agora a gente vai identificar, né, como foi que Rutherford ele realizou esse experimento. Então, como já foi falado, aqui tem um material radioativo que emite radioatividade, lógico. E aí, essa radiação, ela vem aqui em linha reta, né? Segundo o experimento do Rutherford, ela vem aqui em linha reta. Só que quando ela chega, né, ela ultrapassa esse campo elétrico, há uns desvios das cargas. Há um desvio de cargas elétricas. Então, a gente vai ter a descoberta, né, de 3 tipos de radiações. A radiação alfa, beta e gama. Eu vou identificar ela aqui com diferentes cores para a gente entender mais perfeitamente isso aqui. Então, como é que a gente identifica, na verdade, como foi possível identificar esses 3 tipos de partículas, né? Aqui, ó, alfa, beta e gama. Pela ação desse campo elétrico, pessoal. E aí, quando essa radiação ela passava em torno desse campo elétrico, né? Como a gente já viu, segundo a lei de atração e repulsão das cargas, que cargas iguais se repelem e cargas diferentes se atraem, o que foi que aconteceu, né? E o que é que nós podemos constatar? Essa radiação aqui, ó, em verde, que é a radiação alfa, ela é uma radiação carregada positivamente. Por que ela é carregada positivamente? Porque ela foi desviada aqui, ó, pelo campo elétrico negativo. Perdão, pessoal. Já a radiação gama, que é essa radiação aqui em amarelo, como ela é uma radiação de altíssima energia, ela não pode ser desviada por nenhum campo elétrico. Ao contrário da radiação beta, que é essa aqui em vermelho, no qual ela vem, ela está carregada negativamente. Por que está carregada negativamente? Porque o campo elétrico no qual desviou ela é um campo elétrico positivo. Logo, essa carga elétrica é uma carga elétrica negativa. Então, só repetindo para vocês entenderem, pessoal, qual é a lógica. A gente tem um material radioativo, ele vem emitindo radiação em linha reta, só que quando ele passa por esse campo elétrico, né, que tem lados positivos e negativos, essa radiação que vinha em linha reta agora toma outros lugares. E aí nós temos, né, a separação dessas 3 radiações. Radiação alfa, que é carregada positivamente, radiação beta, que é carregada negativamente, e radiação gama, que é uma radiação de altíssima energia, por isso que ela não é desviada. Então, a gente vai entender agora, né, essa proposição aqui somente nos fornece que existem 3 tipos de partículas que estão presentes no átomo, né, que está presente nesse material radioativo. Só que aí a curiosidade de Rutherford foi tão grande que ele resolveu somente utilizar as partículas alfa. Então, ele pegou um material radioativo, tá, que emitisse partículas alfas. Ele vai lembrar que as partículas alfas são partículas carregadas positivamente. Tá? Essa é a primeira informação que a gente tem que ter. As partículas alfa são as partículas carregadas positivamente. Ó. São as partículas que vêm aqui em linha reta e são desviadas pelo campo elétrico negativo. Por isso que elas são positivas. Por quê? Porque, segundo a lei de atração e repulsão das cargas, as cargas que são diferentes, elas se atraem. E se for desviado pelo campo elétrico negativo, a atração, né, aconteceu porque essa radiação alfa aqui tem carga elétrica positiva. Então, deixa eu apagar aqui e a gente vai seguir para o próximo experimento.
Então, o próximo experimento, como eu falei, é um experimento somente de partículas alfas, tá? E no que consistiu esse experimento? Da mesma forma, nós vamos ver, né, os componentes desse experimento. Então, essa caixa aqui continua sendo uma caixa de chumbo, né, para evitar que esse material radioativo invada todo o ambiente. Aqui dentro, né, nessa bolinha que vocês estão identificando aqui, ó, que eu estou circulando em vermelho, tem o material radioativo. Existe outro componente, né, que é aquele componente para ajudar, para facilitar que essa radiação ela continue em linha reta. Esse ciclo que vocês estão vendo aqui é um anteparo fluorescente ou chapa fotográfica, tá? E esse outro que está aqui no interior, ele é o que a gente chama de uma placa finíssima de ouro. Então, a gente tem o chumbo aqui, que envolve material radioativo. E aí, de novo, nós vamos ter esse anteparo fluorescente. E no meio desse anteparo fluorescente, Rutherford ele colocou uma finíssima lâmina de ouro. Por que uma finíssima lâmina de ouro? Porque o ouro, na época, era o único metal denso conhecido. E aí, o que é que acontece, né? Vale lembrar, gente, que esse experimento aqui só mostra as partículas alfas, que são partículas carregadas positivamente. Aqui não vai existir cargas elétricas negativas nem raios gamas. Só vão ser cargas carregadas positivamente. E aí, qual é a lógica, né? Esse material emite radiação alfa, carregada positivamente. Quando ele bate nessa finíssima lâmina de ouro, acontecem alguns fenômenos. Quais são esses fenômenos? Uma parte da radiação passa, outra parte da radiação é desviada, né? Passa dessa finíssima lâmina de ouro e é desviada. E uma outra parte, ela volta, ela não consegue ultrapassar essa placa finíssima de ouro. E aí, e agora? Como é que a gente vai propor, na verdade, o que está acontecendo aqui nesse experimento? Então, a gente vai também retornar à ideia, né, da atração e repulsão das cargas, e aí vocês vão ver, né, o que é que está por trás desse experimento. Então, veja bem, Rutherford e seus colaboradores, intrigados pelos resultados, pensaram em um modelo que descreve esse fenômeno. Aí vejam bem, levando em consideração a lei de atração e repulsão das cargas, deveria existir algo que impedisse as partículas alfa de continuarem seu trajeto. Vamos voltar aqui para entender o que é que o texto está querendo nos dizer. Veja bem, vem as partículas alfas aqui, só que uma parte dela não atravessa a placa, ela volta. Tá? Ela volta, o que significa que ela bate e sofre uma repulsão, né? Não há atração, como acontece aqui para passar, né? Nesse caso. Então, veja só, levando em consideração a lei de atração e repulsão das cargas, deveria existir algo que impedisse as partículas alfa de continuarem seu trajeto. As que foram desviadas quase que na mesma direção da sua origem. Então, a fim de solucionar esse problema, Rutherford propôs o seguinte esquema para a estrutura do átomo. Então, ó, a radiação alfa, ela vem aqui, ó, bonitinha, né? E aí, algumas radiações, elas passam. Como vocês podem observar aqui, ó, algumas radiações, elas passam. Só que algumas radiações, elas voltam, ó, que nem essa aqui, ó. Elas voltam quase que na mesma origem. E aí, como é que a gente explica esse fenômeno, né? Então, esse fenômeno ele foi descrito por Rutherford ao propor que os átomos agora, né, vão apresentar o que nós vamos chamar de núcleo. O que é o núcleo? O núcleo seria a parte carregada positivamente. Por isso que acontece essa repulsão. Por isso que parte dessa radiação não passa. Porque ele acaba batendo no núcleo que tem mesma carga elétrica. Ou seja, positivo com positivo se repelem. Por isso que uma parte dessas radiações alfa não consegue passar.
E aí, qual foi a ideia do átomo de Rutherford? Rutherford propõe o que nós conhecemos como átomo nuclear, que é um átomo que vai apresentar núcleo. Esse núcleo aqui, pessoal, vai estar carregado positivamente. E ao redor dele vão existir os elétrons. Certo? E aí, qual é o problema, na verdade, desse experimento, né? Dessa proposição, dessa teoria? É porque, como a gente tem os elétrons aqui ao redor do núcleo, e os elétrons são cargas carregadas negativamente, enquanto o núcleo é carregado positivamente, o que é que vai acontecer? Carga positiva e negativa vão se atrair. E isso não pode acontecer. Porque senão a gente deixaria, né? O átomo não iria existir. Né? Se trataria apenas de duas cargas elétricas de sinais opostos que se atraem. E, na verdade, o átomo não é isso. Né? E aí, para Rutherford, o átomo consiste de uma parte muito pequena com carga positiva, que permitiram que algumas partículas alfas sofressem as radiações em seus ângulos, e os elétrons estariam em órbita ocupando uma parte maior do átomo. No entanto, a presença de uma carga positiva com a carga negativa faria com que houvesse atração e assim ocorreria a morte espiralada do elétron. E aí, né, essa ideia que foi proposta por Rutherford, ela é uma ideia que não é aceita justamente porque, se fosse assim o átomo, a atração iria acontecer. E aí, pessoal, primeiramente, pessoal, deixa eu fazer uma pergunta a vocês. Vocês estão conseguindo entender? Querem fazer alguma pergunta? Boa tarde, Milene, tudo bem? Boa tarde. E aí, Bárbara e Wesley, tá dando para compreender? Milene, beleza, Bárbara. Milene, olha, essa aula está sendo gravada, tá? Então, quando terminar aqui, eu vou postar no Google Sala de Aula, e aí você vai ter acesso a essa parte de introdutória do assunto, certo? E aí, pessoal, essa ideia, né, que é a ideia proposta por Rutherford, o que iria acontecer era que o átomo não iria existir. E isso é um problema, porque a gente já viu que os átomos existem. Tá? E aí, em 1913, o físico dinamarquês Niels Bohr, ele propôs uma saída para essa tal de espiralada do elétron, para essa atração que ia acontecer entre núcleo e elétron, dizendo que o átomo era quantizado. E para entendermos melhor essa ideia de quantização, vamos compreender melhor sobre o comportamento da luz. E aí, por que é, né, que a gente vai entender sobre o comportamento da luz? Porque, por exemplo, né, em 1900, já se entendia que a luz era uma coisa muito frequente na vida dos cientistas. Por exemplo, se a gente lembrar do experimento com tubo de raios catódicos, a gente vai ver que existia uma radiação na forma de luz. Se a gente lembrar também daquele experimento de Röntgen, né? Aqui, ó, sobre a opacidade do tubo, o que era que ele estava querendo fazer? Impedir que a luz emitida pela radiação saísse para fora do tubo. Então a gente vê que essa ideia da luz, ela era uma coisa que intrigava muitos. E aí foi nessa questão que Bohr, né, ele utilizou para dizer que o átomo era quantizado. E por que isso acontece? Pessoal, agora eu vou fazer uma pergunta a vocês e eu gostaria que vocês respondessem. Vocês já viram que, por exemplo, quando vocês ligam alguma luz na casa de vocês, que essa luz bate, por exemplo, na panela de alumínio, a panela de alumínio, ela não brilha? Sim. Perfeito. Então, esse efeito, né, essa questão de você da panela brilhar é conhecida como efeito fotoelétrico, né? Que era um efeito bastante conhecido já, lá por volta de 1900.
E aí, esse efeito, o que é que esse efeito dizia para a gente? Quando a luz, né, por exemplo, a luz do sol ou a luz da lâmpada da casa de vocês, ela vem e bate na panela, né? A panela é feita de um metal, a panela acaba brilhando. Só que o efeito fotoelétrico vai nos dizer o seguinte, que esse efeito, né, esse brilho que a gente vê, ele vai ter que possuir uma certa energia. Uma energia mínima para que ocorra esse brilho. Então, vamos tomar como exemplo aqui o que eu acabei de escrever. Segundo o efeito fotoelétrico, né, essa questão da energia mínima era a energia mínima necessária para que essa panela vinha a brilhar. E aí identificou-se, né, que, por exemplo, 10 energias, 10E aqui, não seriam necessários, né, não conseguiriam fazer com que o metal brilhasse. Mas que 100 energia já faria o metal brilhar. Então, é nessa ideia aqui, né, que se encontra a quantização. O que isso quer nos dizer? Que, a depender da energia que esteja sendo empregada, o fenômeno vai ou não acontecer. E aí, quando o Rutherford entende essa ideia do efeito fotoelétrico, né, que é necessário uma energia mínima para as coisas acontecerem, ele vai dizer que o átomo também vai ter que possuir uma certa energia mínima. Deu para entender, pessoal? Deu. Beleza, eu espero que tenha dado mesmo. Senão, a gente não tem vergonha de perguntar, pessoal. Então, quando o Bohr propõe que o átomo ele é quantizado, ele quer nos dizer que o átomo, né, cada átomo vai possuir uma certa energia que vai inferir sobre as coisas do nosso cotidiano. Por exemplo, 10 energias não farão com que o metal brilhe, mas 100 energias, né, veja que é 10 vezes mais, vai fazer com que esse metal brilhe. Então, apoiando-se disso, né, ele vai nos dizer que o átomo ele vai ser quantizado. E o que significa dizer que o átomo vai ser quantizado? Que ele vai ter certos níveis de energia. Então, o átomo ele não vai mais ser organizado como o núcleo e os elétrons ao seu redor espalhados de qualquer forma. O átomo ele vai ter uma parte que é o núcleo carregado positivamente, enquanto nós vamos ter as camadas, né, de energia, onde os elétrons eles vão ser encontrados. Então, dizer que o átomo é quantizado é a gente falar que ele vai ter níveis, vai ter camadas de energia. Então, a gente tem aqui, ó, a primeira camada, que é essa aqui, ó, mais interna, a segunda camada, que é essa daqui, e a terceira camada. E aí, essa ideia de átomo quantizado surge justamente a partir da luz. A luz, pessoal, para vocês que não sabem, é considerada uma onda eletromagnética. É uma onda assim, ó, como se fosse uma onda da praia, que ela vai propagando. Então, vamos supor que a gente tenha uma luz aqui, ó. Deixa eu desenhar para vocês aqui. Vamos supor que a gente tem uma luz, ó. Aqui, ó, uma luz. E aí a gente tem uma superfície aqui. Então, essa luz, ela vem em forma de onda eletromagnética e bate aqui nessa superfície. E aí, dependendo da energia que estiver sendo empregada, essa luz acaba refletindo para outro lugar. Então, essa ideia do átomo quantizado também surgiu a partir da luz, da ideia de que a luz tem uma certa quantidade de energia. E aí, só para trazer para vocês, o arco-íris que vocês acabam identificando, né, quando chove, na verdade faz parte do que a gente conhece por espectro visível, né? Que o espectro visível, ele é essas cores aqui. Então, tudo o que nós vemos, todas as cores que nós vemos, fazem parte do espectro visível da luz. E aí, essa ideia do átomo quantizado surge a partir do momento em que eles observam, né, que uma certa quantidade de energia provoca alguns fenômenos e outras quantidades de energias
não provocam alguns fenômenos. E aí, pessoal, essa parte mais conceitual nós encerramos por aqui. E aí a atividade dessa semana, né, vai se enquadrar em duas questões. Quais são elas? A realização do mapa mental, que vocês vão anexar lá no Google Formulários, e a realização desse experimento. Esse experimento já estava disponível lá na atividade da semana passada, na verdade, no conteúdo da semana passada, só que essa semana vocês vão precisar realizá-lo, certo? Vão tentar realizá-lo. E aí vocês dêem uma lida dos materiais, que vai precisar de um canudo de plástico, de um papel higiênico, e aí tem os procedimentos aqui. Então, lá na hora de fazer as atividades, a atividade dessa semana, né, você vai anexar o seu mapa mental e também vai anexar a descrição desse experimento. O que foi que aconteceu quando vocês fizeram esse experimento, tá? E aí, pessoal, por enquanto, em nome de Rutherford e de Bohr, eu agradeço a atenção de vocês, tá? Agora, se vocês quiserem, né, fazer alguma pergunta, né, se sintam à vontade.